Pais amados, tudo bem? Estamos aqui para responder mais uma pergunta sobre o trabalho de missões. Eu queria dizer para você, se você quiser participar e receber os nossos informativos, você pode fazer o seu cadastro. É gratuito, tá? Você não precisa pagar nada. A gente vai mandando as informações, né? Tem muita gente que acompanha nossos vídeos e tem um desejo também de acompanhar também, saber um pouco mais do trabalho que a gente está fazendo, né? Tanto aqui no Paraguai, a gente fazendo um trabalho missionário no Paraguai, à frente de uma igreja, né? Dando suporte aí a outros projetos também, além de fazer o trabalho pastoral, como também a gente está à frente já há muitos anos, né? Já indo aí para mais de 18 anos, à frente do programa de apoio evangelístico, né? Um projeto que a gente iniciou ali lá na Bolívia, e hoje nós estamos estendendo esse projeto para a América Latina inteira. Então, para você fazer esse cadastro, aqui na descrição do nosso vídeo tem escrito assim, informativo missionário. Aí tem um linkzinho, você clica nesse link, vai abrir uma página, aí você vai colocar o seu nome, vai pedir o seu nome, seu e-mail, você coloca isso aí, você cadastra. Aí sempre que eu tiver informativo, né, do trabalho, falando o que a gente está fazendo, como é que está sendo o andamento do trabalho, eu vou estar mandando para você, tá bom? Mas vamos lá, vamos aqui para responder a pergunta que foi nos feita, é sobre o envolvimento da igreja, né? Como é que a igreja ela pode envolver no serviço, ser envolvida no serviço de missões? A primeira coisa que eu acredito que a igreja ela tem que ter um envolvimento direto, tá? Ela pode fazer esse envolvimento direto. Como é que faz isso aí? Como é que é feito isso aí? Primeiro enviando. Você tem condições de enviar o missionário. Eu sei que eu já tenho conversado bastante com vários líderes, né, de igrejas, e os pastores eles falam assim, Peniel, hoje está muito difícil para poder enviar um missionário para o campo. Uma igreja enviar, essa responsabilidade é muita responsabilidade, não é questão só de responsabilidade, mas o custo é muito alto, né? Documentação do missionário, pagar aluguel, água, luz e tá aí, assim, qualquer coisa que acontece com o missionário lá no campo, a bomba acaba estourando, o pastor vai ter que correr atrás, juntamente com a Secretaria de Missões. Então, assim, isso torna uma situação tão complicada que hoje, cada vez menos a gente está vendo as igrejas se envolvendo nessa questão do envio, sabe? São pouquíssimas igrejas que você vai encontrar. Não sei se são igrejas muito grandes, que tem muito recurso, e assim, e essa igreja ela vai entender que se tiver qualquer tipo de problema, eles vão conseguir resolver esse problema aí. Mas, normalmente, isso não está acontecendo, tá? Mas, certo é que isso aqui é uma possibilidade. Talvez a sua igreja, você talvez frequente uma igreja que a igreja enviou um missionário aí, que era um obreiro seu, e envia para o campo de missões, e amém. E isso aqui é uma situação. A outra situação é o envolvimento da igreja, tá? O envolvimento com alguém, aliás, o envolvimento com alguém que já está no campo de missões. Isso aqui é outra situação, tá? Então, a igreja, ela conhece o missionário, sabe do trabalho que o missionário está fazendo, não é apenas pegar, tá? Eu já tenho feito, eu não vou entrar nesse assunto aqui, mas eu já tenho feito bastante vídeos em relação a isso, que o pessoal também tem feito perguntas, né, sobre esse assunto. Pastor, mas como é que é? Porque a gente já tem encontrado tanta gente, a gente achava que era uma boa pessoa, daqui a pouco a gente sabe que está fazendo um trabalho assim, ridículo, e assim, a gente não quer estar envergonhado, né? Então, é uma preocupação da igreja, né, acabar envolvendo o trabalho, a igreja num determinado trabalho, saber depois que o camarada não está trabalhando coisa nenhuma, ou está fazendo coisa tudo errado, entendeu? Então, assim, a igreja não quer esse tipo de coisa. Então, é importante para o secretário de missões. Eu não vou entrar nesse assunto, que isso aqui é assunto de outros vídeos, né? Eu já tenho feito, você pode pesquisar. Uma ideia que eu te dou é o seguinte, escreve aí no YouTube, né? Você fala, você faz a pergunta relacionada a missões, sempre relacionada a missões, alguma coisa sobre missões, missionário, como enviar o missionário para o campo, um exemplo. Aí você coloca o meu nome, Peniel Dourado, isso no YouTube, né? Como enviar um missionário para o campo de missões, como enviar um missionário ao campo missionário, um exemplo.
Aí no final da pergunta, da frase, você coloca Peniel Dourado. Amado, eu tenho bastante, assim, já há vários anos fazendo vídeos, né? Então a gente tem bastante assunto nesse nível aí. Então, a primeira ponto é esse, a igreja enviar. O segundo ponto é o envolvimento. Você pega o pastor, o líder, conhece o missionário que está no campo, adota aquele projeto e vai se envolver com aquele trabalho ali. Nós temos situações também das agências missionárias. Agência missionária, amado, é a mesma coisa. E a agência missionária, ela praticamente como se fosse ela é como se fosse uma secretaria de missões, mais ou menos, tá? De uma igreja. Só que a questão é o seguinte, a agência, ela está trabalhando com um número bem maior de missionários e ela envolve várias igrejas e várias secretarias de missões. Então a agência, o pessoal da agência, normalmente existe agências que vai enviar, tem outras que não entra com o negócio de envio de missionário. Já fala logo, nós não trabalhamos com envio. O que a gente faz é apoiar o missionário que está no campo. Ele descobre o missionário que está lá no campo e ele faz, aquela agência, ela vai fazer o trabalho de apoio, né? Um recurso mensal, vai manter. O missionário tem lá um problema lá, apresenta para o diretor da agência, ele vai fazer as campanhas dele, ver se tem condições de levantar ajuda e faz aquele trabalho. A única diferença é que a Secretaria de Missões, ele trabalha apenas com a igreja ali, as suas congregações, e a agência não, ela trabalha com várias igrejas. Então é um número bem maior de recurso financeiro, é um número bem maior de igrejas envolvidas, e com isso também vai tendo um número maior. Então a agência, cada vez que a agência vai crescendo, ela cresce o número de colaboradores, de igrejas apoiando, ela vai crescer o número de colaboradores e ela vai também crescer o número de missionários, né? Então assim, eu também já tenho feito alguns vídeos falando sobre agência de missões, né? Nós temos o nosso projeto, nós temos agências que apoiam o nosso projeto, pelo menos 2 grandes agências aí, nos ajudam de 2 formas, né? Tanto na área financeira, outra nos ajuda com a área logística, mas são agências que estão trabalhando dentro do Brasil com uma seriedade bastante grande. Isso é muito bom. Então, as agências, amado, é isso. Resumindo aqui, e é um envolvimento da igreja. A agência, ela faz o envolvimento de várias igrejas, recebe o recurso daquelas igrejas e apoia vários missionários, né? Normalmente, como está recebendo ajuda de várias igrejas de ministérios diferentes, seja Assembleia de Deus, Batista ou sei lá qual outro ministério, da mesma forma eles ajudam missionários de vários ministérios também, tá? Isso aqui é bastante importante. Nós temos também as associações missionárias. E como é que funcionam as associações missionárias, amado? É mais ou menos como as igrejas, só que as associações, elas montam uma diretiva, um núcleo, né, diretivo, tem o presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, não sei o quê. Geralmente, essa diretiva, ela às vezes é feita por votação. Isso eu estou comentando aqui as associações que eu tenho conhecido, tá? Então é feito por votação dos pastores das igrejas que se juntam. Então vou dar um exemplo aqui. Junta aqui 10 igrejas. Então, ao invés de cada igreja ter uma secretaria de missões, eles não fazem isso. Essas igrejas, elas vão juntar todas elas e elas vão montar uma associação. Aí apresenta nomes para ser o presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, não sei o que. Aqueles pastores vão votar para aquela mesa diretiva. Então, é montada aquela associação, tem o seu presidente, e aquela associação vai receber o recurso mais ou menos como uma agência. É mais ou menos, sendo que tem uma agência, normalmente a agência, ela trabalha no envolvimento, ela vai em busca de uma igreja e envolve uma determinada igreja no serviço de missões, tá? Já uma associação não, é o contrário, são as igrejas que estão aqui, essas igrejas, elas se organizam para montar uma associação. Então, né, às vezes já tem associações formadas
E tem pastores que ficam sabendo e falam, eu quero entrar na associação também. Então é mais uma igreja associada, né, que vai ajudar o trabalho de missões. Por sua vez também, normalmente, na associação é a mesma coisa. Os missionários, eles, daquelas igrejas, é apontado também alguns missionários que podem ir para um determinado campo. Então a associação escolhe ali um casal, uma família, e aquelas igrejas vão manter aquele casal, aquela família para o campo de missões. Então assim, normalmente as agências, elas trabalham envolvendo igrejas, e as associações o trabalho ao contrário. As igrejas, elas se juntam para montar aquela associação, coloca-se uma diretiva debaixo da organização daquelas igrejas, daquela liderança, para que possa fazer o trabalho de missões, tá? Então assim, são formas, né, que as igrejas têm utilizado através do tempo para se organizar e desenvolver o trabalho de missões e participar do trabalho de missões, que eu sei que é complicado, tá? É bastante complicado, você enviar, manter um trabalho, um projeto no campo, é muito complicado, tá? E a última forma aqui que a gente pode falar sobre o envolvimento, amado, que infelizmente, eu falo isso aqui, é uma tristeza, de uns anos para cá, de mais ou menos, deixa eu ver, uns 20 anos para cá, começou a cair bastante o número de associações dentro do Brasil, de agências. Antigamente tinha bastante agências, várias associações. As igrejas eram muito mais enfocadas no serviço de missões, e aí começou a cair. As igrejas começaram a não fazer, começou a haver as igrejas que participavam de associações começaram a sair das associações, igrejas que ajudavam agências começaram a não mais ajudar as agências, e as igrejas começaram a criar sua própria secretaria, e aí por final não tinham condições de enviar, não queriam apoiar qualquer um e não apoiava ninguém. E agora está se resumindo, nos últimos tempos, as igrejas têm a sua secretaria de missões, e quando se fala de missões, é apenas o apoio ao serviço evangelístico local. Nossa secretaria de missões ajuda missões, ajuda o grupo de evangelismo que está indo ali na periferia, ajuda o grupo que vai no hospital, ajuda o grupo que vai na praça, Amém, não está errado, tá? Mas você simplesmente não envolver a igreja no trabalho transcultural, né? Seja no serviço missionário transcultural, seja dentro do Brasil ou fora do Brasil, ou até mesmo o transcultural dentro da própria cidade, o foco de missões, que é aquela questão de transpor a barreira cultural, isso vai perder completamente. A igreja, ela cada vez vai ficando centrada nela, e isso vai gerar problema a longo prazo. Bom, nesse aspecto, a gente vai tendo, infelizmente, lideranças que vão tirando a mão do serviço de missões, vão parando de ajudar o serviço de missões, e aí você vai tendo o quarto ponto aqui que eu quero trazer sobre essa questão do apoio, que são pessoas de forma particular. E eu até comento isso aqui, isso aqui é um pouco complicado, né? Que tem lideranças que não gostam disso aqui, mas a gente tem que falar. Amado, se a sua igreja não tem um missionário, se a sua igreja não tem uma agência, não está apoiando uma agência que apoia missionários, se a tua igreja não está envolvida em uma associação missionária, tá? E não tem um compromisso com a associação, não ajuda uma agência, se a sua igreja não tem enviado nenhum missionário, se não apoia missionário, aí entra você. Você, como igreja de Cristo, tem a responsabilidade de fazer missões. Então, quem sabe, eu não sei, da sua denominação, você deve ter algum missionário, sua liderança não quer, então faça você, amado, tá? Então é obrigação de cada cristão estar com os pés em missões. Essa é a questão. Pastor, eu não faço evangelismo porque a minha igreja não faz evangelismo. Cristo Jesus, que é a cabeça da igreja, ele diz a você que você deve evangelizar. Se a sua igreja, se a sua liderança não está evangelizando, você não tem desculpa para isso, porque a ordem já veio de Cristo, tá? E a ordem também da grande comissão, da participação no serviço transcultural, já foi dado por Cristo Jesus. Então, se a gente não faz, a gente não apoia nenhum missionário, porque a minha igreja não apoia ninguém, a gente não tem nenhum missionário no campo, a minha igreja nem culto de missões tem, tá? Então, o que acontece? Você pode fazer isso aí. Então procure um missionário, procure conhecer um missionário,
projeto que você conheça, faça um compromisso de ajudar esse missionário, de acompanhar, de orar, de interceder, e ore pela sua igreja, para que a sua igreja, para que o seu pastor, para que a sua liderança possa se envolver no trabalho de missões, tá? Então isso aqui são pontos bastante importantes que a gente pode trazer nessa questão do envolvimento, né, da igreja no trabalho de missões, amém? Bom, vou terminar meu vídeo por aqui. Um grande abraço, continue orando por nós e continue amando, né, o trabalho de missões, aprendendo mais sobre o trabalho missionário. Até mais.